Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem, programa nosso, Momento da Doutrina. Você pode assistir os nossos programas na TV Manaim, através dos canais abertos. Aí na sua região tem um canal aberto, se você não sabe qual, você vai consultar aí no seu televisor. Do lado vai aparecer a relação dos canais abertos em todo o país. Se você também preferir, você pode assistir pelos canais da Sky, canal 87 ou 587, perdão. Ou ainda, se você quiser ver em outro horário, você pode também assistir os nossos programas pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são irmãos nossos, são muito bem-vindos. Nós amamos esses irmãos. Nós estamos aqui hoje, novamente, eu e o pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Amadeu, Pai do Senhor. Pai do Senhor, nós vamos continuar no nosso programa sobre dons logo depois da nossa vinheta. Nós falamos no programa passado que nós estamos nesses últimos programas dando ênfase aos dons espirituais. E nós ficamos de conversar com os irmãos dois dons que aparecem na relação da primeira carta de Paulo, no capítulo 12 aos Coríntios, dois dons que nós precisamos conversar com os irmãos. Como são esses dons na vida da igreja? Como eles funcionam? O que doutrinariamente Paulo fala sobre esses dons? Há alguma ênfase a esses dons? Esses dons são individualizados? Qual a importância desses dons na vida da igreja? E nós vamos discutir nesses dois programas, esse de hoje e o do próximo, esse assunto. Eu vou começar então com o pastor Alexandre, falando alguma coisa sobre esses dois dons. Primeiro, dons de curar e maravilhas são muito parecidos. Pastor Alexandre, Pai do Senhor, vamos ao tema. Vamos lá, quando se fala dons de maravilhas e dons de cura, às vezes se confundem realmente, que é difícil você ver, trazer o limite de cada um deles. Mas assim, nós doutrinariamente entendemos que o dom de cura é aquilo que é uma operação física na vida da pessoa, uma enfermidade, pode ser qualquer tipo de enfermidade. Já a maravilha é algo extraordinário que vai além de qualquer possibilidade, além da cura, além daquilo que é tratável. Um exemplo, quando Jesus cura um cego de nascença, é algo que até hoje a ciência não consegue curar um cego de nascença, tratar um cego de nascença. Trata aquele que está doente, está enfermo. Mas quando há esse tipo de ação, é uma maravilha, uma ressurreição. É algo que realmente é uma maravilha. Um fato natural da natureza, como Jesus repreendeu a tempestade, são maravilhas que Deus opera na igreja. E nós temos exemplos de maravilhas no nosso meio. Muitos exemplos de maravilhas, né? Algumas que eu já acompanhei pessoalmente, que já vi acontecer. Quando acontece, você fica realmente maravilhado, que é uma maravilha a operação, um caso de ressurreição mesmo. A mulher grávida, próximo do nascimento do filho, e o que aconteceu? Ela ia lá, diagnosticado a morte do menino, o pastor orou por ela e falou assim: Senhor, dá saúde a essa criança. E a criança na hora mexeu no ventre. Então aquilo que seria um trabalho ali para retirada do feto que estava morto, o Senhor deu uma bênção e ressuscitou no ventre da mãe. Quer dizer, é uma maravilha, é uma maravilha. Agora, Alexandre, só para você dar continuidade, para os irmãos entenderem, Paulo coloca... Eu durante muito tempo questionei isso e depois fui entender, a partir da doutrina sobre corpo, eu comecei a entender por que Paulo coloca esses dois dons no plural.
ele não individualiza o dom. Ele coloca no plural dons Dons de maravilha. de curar e dons Maravilha. de maravilha. É muito interessante, Alexandre, dentro disso que você está falando aí, da maravilha, porque às vezes a cura é uma coisa, a maravilha é alguma coisa que não se explica por razões científicas, naturais e tal. Foge daquilo que é natural, não é isso? Foge da natureza, exatamente. Você não tem como você explicar aquilo naturalmente nem cientificamente. Exatamente. Agora, você quer ver uma coisa, Alexandre? A cura, ela não individualiza quem foi usado. Você já percebeu isso doutrinariamente na vida da igreja? E é uma benção, porque a experiência nossa é justamente isso. Se nós fosse catalogar as curas e as maravilhas que são operadas no nosso meio, dificilmente você vai conseguir identificar alguém que foi usado. É muito comum você estar num culto, o Senhor deu um dom aqui que estava curando uma pessoa. Quer dizer, o senhor mostrou que foi uma operação do dom de cura. Agora o senhor está informando, pelo dom de ciência, que uma cura foi feita. Aí você pensa o seguinte, quem foi usado? Aí será que é o Amadeu que estava pregando? Será que é o diácono que fez louvor? Quem que foi? Aí você não sabe. Aí se eu não sei quem, eu olho na igreja, não sei quem curou, não sei quem foi usado, não sei quem foi o vaso. Então eu vou glorificar quem? Única e exclusivamente ao Senhor. É claro que tem episódios que pastor, obreiro, servo, ora, impõe as mãos, há uma cura, glória a Deus. Claro. Nem por isso nós vamos glorificar o homem, glorificar o Senhor. Mas a experiência nossa é essa operação não individualizada, mas no corpo, na igreja. A saúde da igreja é o sangue circulando no corpo, é o sangue dando saúde ao corpo, é o sangue curando o corpo e fazendo as maravilhas no corpo. Alexandre, você quer ver uma coisa? Ainda sobre esse aspecto de cura para a igreja, o que é importante nós tratarmos aqui com a igreja, com os irmãos, é que a cura e a maravilha não é... Você falou muito bem, eu vou voltar isso com você. Você falou muito bem, eu vou voltar aqui. A cura na vida da igreja não é para promover o vaso, quer dizer, quem foi usado, não é? Eu gosto muito de falar sobre Benaia, que se eu fosse Benaia na consagração lá de Salomão, eu não teria puxado a mula, não. Eu montava na mula e botava Salomão na garupa. E aí todo mundo está assim, e aí, Benaia? Não, sou eu aqui, mas... Não. E aí, tem rei? Tem, mas ele está aqui atrás, está na garupa. Então, é você querer colocar o Espírito Santo na garupa. Então, a cura, e esse é um erro crasso nos movimentos pentecostais, né? Ninguém está aqui acusando os irmãos, mas é um erro. Porque a cura, é aí que eu quero falar com você. Eu quero que você volte a esse assunto. A cura, ela tem dois objetivos. Esquece o homem. Ela tem dois objetivos. Você falou isso nos programas anteriores, eu gostaria que você repetisse. A cura tem... Vamos melhorar um pouquinho isso aí. Quando Paulo fala sobre dons espirituais, ele foi procurar e com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer que eu tenho dom de profecia? Não é o dom de profecia apenas nessa forma, mas é dizer que o dom ele tem um caráter profético. É aquilo que vai trazer fruto e benefício, tanto cura, quanto a interpretação, como ciência. Seja qual for a ação do dom, é o caráter profético, é aquilo que se aproveita para a alma, que se aproveita para a eternidade, é aquilo que nós comentamos. É a ação de Deus tratando a alma do homem. Então, quando uma cura ocorre, nós sempre padronizamos isso, cura. Fulano foi curado, ele estava doente, foi curado. Tudo bem, agora ele é um homem imortal. É imortal? Não, ele pode ser atropelado amanhã, mas a cura foi feita. Ele foi curado de um câncer terminal, não tinha mais jeito, foi curado, glória a Deus, não quer dizer que não vai morrer. Aí você pensa o seguinte, então essa operação de cura foi um desperdício, afinal de contas, ele morreu? Não, o dom é para edificação, a igreja foi edificada. E o dom, como ele é profético, o tempo não afeta o dom, nenhum dom é afetado pelo tempo, seja qual dom. Mesmo que ele tenha morrido... Não, morreu, fulano foi curar. Eu lembro na época, no início da obra, em 1960, o senhor operou essa bênção, essa cura, uma senhora que já tinha 90 anos, o senhor curou, ninguém dava esperança para ela, aquela irmã morreu.
mas a experiência dela ficou, você conta até hoje. E como nós contamos até hoje os milagres de Jesus na Bíblia, os milagres que ele operou. Exato. Uma vez eu até brinquei, eu até falei no Manaim lá, quando a ressurreição de Lázaro, né? Eu falei assim, e Lázaro ressuscitou, não foi? Mas qual o texto fala lá na frente? Que as pessoas queriam matar Lázaro, os fariseus queriam matar Lázaro, por causa dele, muitos se convertiam a Cristo. Quer dizer que aquela ressurreição do Lázaro resultou em conversão a Jesus? Olha o propósito ali da ressurreição dele. Então eles queriam matá-lo. Então, aí você pensa assim, quer dizer que Lázaro, depois que ressuscitou, Lázaro morreu. Eu até perguntei, o Lázaro está vivo? Lázaro está aqui no Manaim fazendo um seminário. Por acaso o Lázaro é algum voluntário aqui no Manaim? Eu falei isso numa aula lá. Terminou a aula, veio uma pessoa me procurou e falou, meu nome é Lázaro, eu sou voluntário Manaim. Pronto, assim, agora eu vou ter que repetir a aula de novo, eu não posso dizer. Porque veja só, você colocou muito bem, o caráter, se o caráter é profético, afasta o homem, porque o homem é temporal. Temporal. Né? Até quem foi usado na cura ou até quem Exatamente, foi curado. é temporal. Então você tem você tem no eixo daquilo que é eterno, que é o tempo de Deus, você tem o objetivo do dom para a igreja, o caráter eterno para a igreja, a edificação da igreja, preparando a igreja, né, para a sua caminhada e enaltecendo o nome do Senhor. Quer dizer, são as duas linhas, né, que você falou isso muito bem, as duas linhas do dom, né? Então, quer dizer, porque se você inverter isso aí, você contamina a doutrina. Perde o propósito. A doutrina de Paulo não diz isso, né? Então o homem foi curado, a igreja foi edificada, não importa quem, não importa como, a igreja foi edificada e o nome do Senhor exaltado. E nós vimos, às vezes, uma família se converte numa cura. Um familiar foi curado, a família inteira converteu. Ou seja, então qual foi o propósito daquela cura? Foi tão somente o bem-estar físico para quem foi curado? Não. Foi exatamente isso. O bem-estar, vamos dizer o seguinte, embora você interprete o dom de cura, de maravilhas, como um benefício que nós recebemos, o efeito, isso ele é acessório, porque o efeito principal é o profético, é o que diz a palavra, principalmente profetizar, ou seja, porque o principal é o profético, o principal não é a cura, não é a maravilha, não é a interpretação de línguas, não é aquilo, a visão que você teve, é o que ficou da profecia, o que marcou profeticamente o efeito e edificação da igreja. Exatamente. Inclusive, Alexandre, então voltando agora na expressão dons de curar e dons de maravilha, no plural, porque Paulo está escrevendo para o exercício no corpo. Então veja, isso você vai depois desenvolver mais. Há várias formas dentro da igreja, eu já vi isso, você já viu, há várias formas do Senhor operar a cura na vida da igreja. Quantas vezes você está pregando e quando termina, o Senhor revelou que enquanto o pastor pregava, houve uma cura assim, houve isso, houve aquilo e tal. Enquanto você estava pregando, sem nenhuma imposição de mãos, né? É uma forma. Quantas vezes durante o período do louvor há uma ministração de anjos e o Senhor cura? Você quer ver uma coisa interessante? Nós estávamos numa reunião de pastores e ligou, isso deve ter uns 20 anos, isso mais talvez, ligou uma irmã dos Estados Unidos desesperada, ela estava grávida e acho que é esposa de um diácono, não sei quem. Ela é grávida, desesperada, porque a criança tinha um problema e eles iam fazer uma intervenção intraútero. Hoje tem aqui no Brasil e tal, mas nos Estados Unidos naquela época, eles iam fazer alguma coisa, fazer uma intervenção no feto, ainda no útero da mãe. Tá. E ela estava naquela luta porque era um procedimento de risco, aquela coisa toda, e ela estava desesperada. Mas se não fizesse aquilo, a criança certamente nasceria com um problema ou com uma sequela, coisa parecida. Mais ou menos, a grosso modo, isso.
nós fizemos ela pediu que fizéssemos um clamor. Naquela reunião, nós fizemos um clamor. Quando terminou o clamor, o Senhor deu uma visão a um servo de que um anjo ia na residência dessa irmã e operava uma cirurgia no ventre dela. Uma cirurgia, quer dizer, no bebê intraútero. Essa foi a visão, nós transmitimos para lá, alguém telefonou e transmitiu para lá. Umas 3 ou 4 semanas depois, ela voltou à médica para fazer a avaliação e fazer a programação dessa cirurgia. E a médica foi fazer o estudo, né, ultrassonográfico do feto para acompanhar direitinho, para ver qual tinha sido a evolução. E durante o exame de imagem, a médica olhou para a mãe e disse: mãe, onde você foi? Você teve em algum outro serviço médico? Você teve em alguma outra clínica? Ela disse: não, por quê? Não, pode falar, não tem problema, eu não vou ficar aborrecida. Por quê? Não, porque houve uma intervenção do seu filho. Fizeram houve aqui, aquilo que eu ia fazer no seu filho já foi feito. Alguém fez na frente. Já foi feito. Então veja, e ela, o que ela ia dizer para a médica e tal? Então você vê uma intercessão, uma ministração, quer dizer, qual a evidência da ação, da instrumentalidade do homem do lado aparente aí? Não tem como. Você não identifica, é uma benção, né? A forma que Deus cura. Já teve um caso aí, orando para o enfermo, você ora, aí ó, está a nossa lista de oração, ó, vamos orar para enfermidade e tal. A pessoa está internada, a pessoa recebeu uma visita de um anjo, o anjo cuidou, tratou, e a pessoa foi totalmente curada no hospital, sem intervenção de médico, e ela viu o anjo visitou, conversou e tratou ela. Quer dizer, quando você pensa, a igreja está em comunhão orando ao Senhor. Aí você não sabe a oração de quem que foi. Foi a minha, foi a sua, foi de quem estava lá, quem estava aqui. Você não tem como você identificar. Porque a forma de curar, ela é multiforme, de várias formas. Ela não limita, né? Como é que se cura? Cura desse jeito. Não. A cura é daquilo que o senhor achar que é proveitoso. O fim proveitoso da cura e a forma que ele faz é da economia dele. E Deus faz assim, e para nós é muito confortável, porque nós sabemos que não depende do homem, nós não fica na dependência de alguém. Ó, se alguém não for lá, estiver lá e orar e impor as mãos, ela não vai ser curada. Nós sabemos que na oração da igreja o Senhor pode curar, e não evidenciamos ninguém, não há evidência do homem. Exato, aí é que nós vamos abordar depois no programa seguinte. A grande preocupação de Paulo, não só com a cura, mas com todos os dons, é exatamente você tirar o homem do foco. E isso está claro, porque eu estava aqui conversando com os irmãos da Rússia, e eu disse, a grande dificuldade que muitos enfrentaram com relação aos dons espirituais é que ao ler o capítulo 12 da carta aos Coríntios, na primeira carta, ao ler o capítulo 12, leram até o versículo 11 e não leram o versículo 12 a seguir. Porque a partir do versículo 12, Paulo descreve a igreja funcionando como se funcionasse o corpo humano, entendeu? Então aí já tira toda a individualidade do dom espiritual, porque ele fala de corpo. Então a cura dentro da igreja, ela tem todo o objetivo para a igreja. Repito aquilo que você falou, os dois objetivos. O objetivo é a edificação da igreja, não a minha edificação pessoal, particular, da igreja e enaltecer o nome do Senhor. Exatamente. E é o benefício que nós temos.
Embora você fale assim, nós damos ênfase à cura, não damos ênfase no dom especificamente. Mas eu pergunto, há cura em abundância no nosso meio? Muitas. Exatamente. Cura porque em abundância. aí vem a própria colocação do ensino do Senhor Jesus. A cura é um sinal? É. A cura é um sinal? É. Agora, Jesus diz que a cura vem depois. Esses sinais seguirão. Então, a cura na vida da igreja é uma consequência, não é o principal, né? Porque o principal é salvação, é vida eterna, tudo foi a pregação de Jesus. Agora, a cura faz parte? Faz. Ela pode vir? Pode. Como uma consequência, como você falou, para edificar a igreja, quer dizer, não é para fazer a igreja nascer, é para edificar a igreja. Já nascida, né? Exatamente, para fazer ela crescer, para fazer ela ser edificada, ter experiência, isso é que é a cura. Se nós não pensarmos dessa forma, nós vamos fazer uma pregação totalmente equivocada. Pregar a cura para a salvação é o inverso. O negócio falou, sinais seguirão. É uma igreja que está encaminhada, está no caminho, caminhando, e o sinal... Exatamente. A cura não vem na frente. Ela é uma decorrência da operação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vamos encerrando esse primeiro programa aqui, nós vamos continuar ainda com esse tema no nosso próximo programa, que é um tema importante para a igreja, sobre qual o valor, qual a importância dos dons de curar, das maravilhas na vida da igreja. Mas isso nós vamos continuar no nosso próximo programa. A paz do Senhor, a paz do Senhor Alexandre. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos.